Boa noite, bem-vindos todas, todos e todes ao canal nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, para o nosso primeiro encontro dos estudos da Nova Era, da leitura conjunta da carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra. Hoje, especialmente aqui de preto para iniciar o ano, dou boas-vindas para o Geraldo, para a Vivi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Eu estou numa configuração diferente hoje, então pode ser que eu não veja muito bem quem está entrando aqui na telinha, mas como eu estava dizendo, hoje especialmente de preto para saudar e iniciar o ano com as forças daquele que rege a nossa segunda-feira, Exu para a Umbanda, que tem também seus outros nomes e muitas outras religiões e filosofias através da espiritualidade, aquele que dá passagem para que tudo se crie no mundo, aquele que também neutraliza e desativa tudo aquilo que os deuses, entre aspas, não se agradam com, né? Então, uma força muito importante para o nosso início de ano, também sempre consagrado na segunda-feira. Então, hoje, em homenagem a Exu, e que a gente possa ter uma troca muito produtiva ao longo de todo esse ano de 2022. Estamos aqui já praticamente no final da carta do Papa, mas temos ainda muitos capítulos, muitas propostas interessantes para discutir, para trabalhar, para estudar durante o começo desse ano, e que a gente possa, depois da carta do Papa, encontrar uma renovação para esses nossos encontros, seja com outro texto ou com uma outra prática aqui no canal. Como sempre, eu quero convidar vocês para a gente abrir os estudos de hoje, fazendo uma oração, a oração do anjo guardião, para que a gente esteja repleto de luz, proteção nos nossos caminhos, no caminho de cada um, para o início desse ano, desses estudos, dessa semana, dessa nova empreitada de transformação e renovação, de geração que será 2022. Quem quiser pode fechar os olhos comigo, trazer as mãos ao coração, respirar uma vez profundamente, acalmando a alma, o espírito, o pensamento, os sentimentos, o corpo, para chamarmos juntos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente, e que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Sejam bem-vindos. Muito, muito bem. Para quem está com o PDF da Carta do Papa, hoje a gente vai continuar a leitura da página 162. Para quem ainda não tem o PDF, fiquem espertos que sempre na gravação, na descrição da gravação, tem um link para vocês poderem fazer o download de graça. O texto está disponível em português, mas quem quiser em outras línguas é só me mandar uma mensagem, ou alô, às vezes vocês querem mandar para pessoas que vocês conhecem fora do Brasil, né, amigos estrangeiros, é só me mandar uma mensagem, que o texto também está disponível em todas as outras línguas, né, muitas mesmo. E é isso. Então a gente está continuando o tema do fim do ano, que foi a respeito da educação. A educação escolar e a educação espiritual.
a educação ambiental e a educação espiritual e o porquê ambas são muito importantes, né? Lado a lado. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Olá, Dos Reis, seja bem-vindo também. Seja muito bem-vindo neste novo ano. A gente está iniciando a leitura agora e vamos continuar abordando esse tema da educação e como a gente pode complementá-la cada vez mais dentro da nossa sociedade rumo a uma educação mais íntegra e que considere não só o ser humano, mas também todos os outros seres do nosso planeta para que a gente possa cuidar da nossa casa comum e viver em harmonia. Vamos lá? Tá todo mundo pronto? O parágrafo é o 213, na página 162. O Papa começa escrevendo o seguinte: vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese e outros. Uma boa educação escolar, em tenra idade, coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida. Mas quero salientar a importância central da família, porque é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta e que... vamos passar aqui, como eu falei, estou com aparatos novos hoje, gente, um pouco de paciência. Aqui, ataques aqui está exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Então aqui a gente está falando também, o Papa está falando também de todas as formas de família. Não só o que muita gente denomina por aí como família tradicional brasileira, né? Eu ponho umas aspas bem grandes nisso, mas todas as formas de família, né? Existem famílias constituídas apenas com mãe e filho, pai e filho, né? Ou filha. Tem famílias constituídas de duas mães e crianças, dois pais e crianças, famílias multifacetadas, enfim, todo núcleo familiar que acolhe, que recebe. É disso que o Papa está falando aqui, tá? Que fique bem claro para todos que não é uma visão antiquada cristã que o Papa está colocando aqui, né? Muita gente traz um receio, até um preconceito contra a Igreja Católica por conta dessa visão antiquada que o Papa Francisco de forma alguma representa, né? Ele vem revolucionando isso dentro da Igreja com muita força, com muito ativismo. Então que a gente possa olhar para as palavras dele dessa forma inclusiva e diversa, tá bom? E para quem está aqui nos estudos pela primeira vez, o canal não fala só de questões religiosas católicas, não, a gente aborda todas as religiões, toda a espiritualidade. Neste momento agora estamos lendo a carta do Papa Francisco, que é católica, mas que diz respeito aqui a toda a humanidade. Então que todos possam, né, fazer esse exercício sempre de retirar os preconceitos, aquilo que a gente acha que sabe, e adentrar no texto com uma visão bem aberta, bem inclusiva e bem diversa em tudo que é colocado aqui, pois esta é a condição do Papa e a visão do Papa, e é a que ele sempre traz aqui no texto para a gente. Vamos lá então. Ele continua dizendo: na família cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como por exemplo o uso correto das coisas, a ordem, a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. É bem importante isso que o Papa está falando aqui, né? Quem está nos estudos sabe que o intuito é a gente realmente comentar, parte por parte. Vocês também fiquem à vontade para trazerem comentários, para trazerem questionamentos, né? À medida do possível eu vou lendo e a gente vai dialogando aqui. Mas é para que a gente realmente tome consciência do que está sendo trazido aqui dentro do texto, né? Então olha só o que o Papa traz com relação ao respeito pelo ecossistema local, falando da família. Então o núcleo familiar é o primeiro lugar onde a gente aprende, por exemplo, que a gente não vive sozinho,
que não é só a gente, né? E que a gente depende de um entorno para realizar e para conseguir coisas. Seja mesmo isso no nosso pequeno núcleo familiar, né? No começo, na infância, a gente primeiro se identifica com a mãe. A gente acha que é um com a mãe. Depois a gente entende que aquela é outra pessoa e que a gente é outro ser. Aí a gente passa a querer se expressar como o nosso eu, né? Diferente dos outros que estão ao nosso redor. Mas a gente sabe que a gente depende deles, do calor, do carinho, do alimento, de tudo na verdade, né? O bebê, a criança é completamente dependente dos pais. A criança vai crescendo nesse ambiente e aprendendo que colaborando aquele ambiente se torna mais harmônico, que a vida se torna mais fácil quando cada membro faz a sua parte, traz aquilo com o qual ele pode contribuir, né? É a mesma coisa quando a gente vive depois na juventude, por exemplo, com outras pessoas na faculdade, né? Mora numa república. Se é uma república de 10 pessoas e cada uma dessas 10 pessoas assume uma tarefa para a limpeza e para a harmonização da casa conjunta, aquilo não pesa para ninguém. Se metade não faz nada e os outros 5 têm que fazer o dobro, já começa a pesar. Então é dentro desse ambiente familiar e coletivo que a gente começa a aprender não só o respeito, mas a responsabilidade que a gente tem pela harmonia do todo. É onde a gente começa a olhar para os outros e perceber também necessidades que não são nossas. É claro que isso varia de família para família, de ambiente para ambiente, mas é o primeiro lugar que propicia o ser humano a ter essa visão de vida, a receber essas percepções. E se isso não for dado dentro do cultivo familiar, o ser humano mais tarde ele vai ter muitos conflitos durante a sua vida dentro da sociedade. E é porque muitas famílias não cultivam esses valores, esse respeito, esse ver as necessidades que não são só suas, que a gente literalmente tem muitos problemas e muitos desafios no mundo hoje em dia lá fora, né? Porque muita gente, né, cada um de nós, muitas vezes a gente está olhando só para o nosso próprio umbigo e a gente esquece de olhar para o todo. Mas continuando, vamos lá. A família é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si do amadurecimento pessoal. Na família, aprende-se, por exemplo, a pedir licença sem servilismo, a dizer obrigado como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância, a gente aprende a dividir, a colaborar e a pedir desculpa quando fazemos algo de mal. Então, é um âmbito de aprendizagem enorme do ser humano, no amor, na humildade, na caridade, na cooperação, etc, etc, etc. Esses pequenos gestos de sincera cortesia, que vêm através do amor sincero, ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo o que nos rodeia. O que vocês acham disso, gente? Para mim é profundo demais, é simples demais e é fácil, pelo menos para mim, ver enquanto lendo o Papa, né, qual a diferença que o núcleo familiar realmente pode apresentar e o quanto ele pode também quebrar se ele não traz o cultivo desses valores, né? Se a gente realmente não aprende, como ele disse aqui nas últimas linhas, a compartilhar, a respeitar aquilo que nos rodeia, a ter gestos de sincera cortesia pela ajuda que nos dão, né? A pedir desculpa e tudo mais. Então, valia até a pena reler mais uma vez o parágrafo, mas acho que já deu para adentrar o coração de todo mundo, né? Então, continuando, o Papa fala: compete à política e às várias associações um esforço de formação das consciências da população. Olha só, compete à política e às várias associações um esforço de formação da consciência da população. E aí a gente pode entender também todos os grupos, todos os coletivos, formalizados ou informais, como por exemplo
grupos de amigos, grupos familiares, grupo de pais nas escolas, né? Grupos de bairro. Não é só pensar a política como os políticos. A política é aquela que engloba todos nós, seres humanos, vivendo em sociedade. Naturalmente, compete também à igreja, à espiritualidade. Todas as comunidades cristãs têm um papel importante a desempenhar nesta educação. Espero também que nos nossos seminários e casas religiosas de formação, a grata contemplação se eduque para uma austeridade responsável. A grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e do meio ambiente, ou seja, que se ensine, que se eduque esse olhar para o todo, esse olhar para o outro e a gratidão por tudo que nós recebemos. Porque só estamos hoje, já falamos tantas vezes, onde estamos, não só pela nossa capacidade, pelos nossos méritos, mas por tudo aquilo que não só outros seres humanos nos deram, mas também por tudo aquilo que a natureza nos deu. Sem a natureza, onde a gente ia estar? A gente não estaria, simplesmente não estaríamos, né? Então, que a gente possa realmente incluir esses valores dentro de todas as nossas casas. Tendo em conta o muito que está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos de nos controlar e educar uns aos outros. Não no sentido ditatorial das coisas, de modo algum, o Papa faz menção a isso. Ele mesmo viveu um período de ditadura, né? É bem interessante ir atrás da história do Papa. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar e procurar. Mas controle no sentido de autoobservação com responsabilidade. Né? Então, aquilo que a gente já discutiu em outras aulas, em outros momentos desse texto, né, do Papa, a autorresponsabilidade e o controle de que se eu percebo que aquilo que eu quero, aquilo que eu faço está adentrando, né, está desrespeitando um limite de outra pessoa, do meio ambiente, da natureza, dos recursos disponíveis, que eu dê um passo para trás, que eu me controle nesse sentido, tá? Controle no sentido de autorregulação, de autoobservação, de amor e respeito pelo todo, né? É uma questão que a gente também já descreveu lá atrás e que não tem essa sensação de escassez e de que eu não posso, que saco, não. Ela vem do amor, o amor que observa, que vê, o meu mundo não aguenta esse tipo de comportamento. Então eu, através do meu amor e da minha gratidão, não vou me comportar assim. Eu não vou consumir tudo isso que eu quero. Eu não vou explorar outra pessoa para me enriquecer. Eu faço isso com gratidão e com amor e não com lamento e reclamação, né? Que são coisas extremamente diferentes e partem de um estado de consciência, né? E assim educar uns aos outros não na força, mas através do exemplo ou da fala, do diálogo, dessa troca, por exemplo, que a gente está tendo aqui no canal, né? Tanta gente vê essa live depois da gravação, pessoas passam ela para outras pessoas. Espero que cada um que passe por aqui realmente faça isso, repasse a gravação, as aulas, o conteúdo, para que a gente possa educar uns aos outros, sempre com essa consciência de que a gente tem olhares da verdade, né? E a gente pode somar se a gente estiver em harmonia, em estado de amor e de escuta, de compreensão, né? De vontade de dialogar e de somar e não de destruir, não de dominar, não de controlar no sentido desarmonioso e negativo mesmo, né, das coisas. Não tem que achar outra palavra mais bonita, não. É essa mesmo, né? Então, que a gente possa assumir esse lugar, né, de autocontrole e de autoeducação, através da observação e do amor. O Papa traz no próximo parágrafo o seguinte: neste contexto, não se deve descurar nunca a relação que existe entre uma educação estética apropriada
e a preservação de um ambiente sadio. O que será que ele quer dizer aqui? Vamos continuar. Prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista, que está muito inserido, muito integrado na cultura capitalista consumista que a gente vivencia no mundo hoje em dia, né? O pragmatismo. Eu tenho que fazer as coisas mais fáceis, mais rápidas, mais simples, eu tenho que cortar custos. Lá atrás, bem no comecinho, eu dei um exemplo aqui nas aulas, né, sobre as praças na cidade que mal tem gramado, que mal tem árvore, são feitas praticamente só de asfalto, né, brinquedos de ferro. Por que é feito isso? Por que é feito isso ao invés de cultivar um gramado, ter árvores, brinquedos de madeira, que seriam mais naturais, né, mais harmônicos com o meio ambiente e com o próprio ser humano, que se sentiria melhor nesse ambiente do que em um ambiente asfaltado? Por quê? Por que a gente faz isso? Por que muitas prefeituras fazem isso? Para ter um baixo custo, né? Não precisar limpar aquilo toda semana, não precisar cortar a grama toda semana, mas o que a gente está cortando no fim das contas? O bem-estar do ser humano, a sanidade emocional e sentimental do ser humano, né? Não é à toa que tanta gente entra em depressão nas cidades grandes, porque a gente se desconectou, a gente se desarmonizou. E por quê? Pelo pragmatismo. E o cultivo à beleza, né, a beleza estética, ela deixa renascer no ser humano esse espírito de harmonia. É por isso que tanto na teosofia, quanto na antroposofia e tantas outras linhagens da filosofia, tudo começa com a beleza, ou, né, tem a beleza como parte desse triângulo, desse tripé de valores dos quais eles falam. Né? Muito legal ver o Papa trazendo isso aqui, né? A beleza versus o pragmatismo utilitarista na nossa sociedade. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos, que é o que acontece na sociedade no fim das contas, né, gente? Nós objetificamos coisas e muitas vezes também pessoas. E a gente vem falando da importância da gente subjetivizar, né? Ou tornar sujeito, subjetivizar. Acho que é essa palavra, não sei. Alguém que manja aí de gramática de português, deixa uma dica depois para mim, né? Mas tratar como sujeito tudo e todos. Para quê? Para que a gente tenha esse cuidado, esse amor, tanto para com pessoas, para com coisas, para com o reino vegetal, mineral, animal. Se a gente tratar como sujeito, como pessoa, né, como alguém de alma e espírito como a gente não vai simplesmente abusar sem escrúpulos e simplesmente usar de pessoas e coisas e seres da natureza, né, se a gente considerá-los como iguais. Ao mesmo tempo, se quer conseguir mudanças profundas, é preciso ter presente que os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos. A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza, né? Esse deixar de tratar como objeto para começar a tratar como sujeito do que a gente falou agora. Caso contrário, continuará a perdurar o modelo consumista transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado. E aí eu digo e repito, as pessoas, a comunidade aqui no Instagram, que vem tentando redesenhar esse utilitário, esse aplicativo, esse canal de informação, né, que vem tentando fazer o bem, usá-lo para um propósito bom e não para as mídias sociais, para enriquecer. A gente ainda é uma comunidade tão pequena, a gente precisa de tanto mais espaço, de crescer tanto mais. Olá, Cá! Olá para o pessoal também da Alemanha que passou por aqui agora. Sejam bem-vindos, continuem conosco.
para que a gente fale agora nesse momento sobre a relevância, né, da nossa atuação nas mídias sociais. Então, a própria mídia social, Instagram, TikTok, Snapchat, outros aplicativos, eles são feitos para criar consumismo, criar uma prisão, criar uma dependência de horário, de conteúdo, de postagens, a que muitas pessoas se submetem. Mas a gente coletivamente precisa realmente usar esse espaço para trazer questões positivas, discussões positivas e não nos submeter ao que eles querem, né? A sobrinha, né, uma sobrinha, ela usa o TikTok para postar besteira. E não é uma coisa que ela, como jovem, gosta de fazer, né? Muitos adultos têm um preconceito por aí que pensa assim, mas essa juventude não pensa em mais nada, só quer fazer isso mesmo, pôr besterol nas redes. E na verdade não, né? Ela fala para mim que, poxa, eu queria realmente falar de reciclagem, de coisas relevantes, mas se eu fizer isso, eu não tenho público nenhum, eu não ganho público. E isso acontece não porque as pessoas só estão interessadas em besteiras, mas também porque os algoritmos, a funcionalidade desses aplicativos dão mais visão automaticamente para as pessoas que contam besteiras. Olha que absurdo, gente. Olha o absurdo ao qual a gente chegou. No YouTube, por exemplo, se você abrir um canal onde você não mostra a sua face, você não mostra o seu rosto, mas você apresenta um conteúdo assim muito bom, excelente, tem milhares de visualizações, você não vai ser remunerado com 1 centavo pela plataforma. Você só é remunerado no YouTube se eles enxergam o seu rosto, a sua cara. Não interessa quão bom ou ruim seja o conteúdo, né? Então, assim, a gente precisa realmente ponderar muito como a gente utiliza as mídias sociais e para quê. E se a gente vai continuar se submetendo às regras deles ou se a gente vai falar, beleza, tudo bem, eu tenho menos seguidores, eu tenho menos visualizações, eu tenho poucas pessoas na minha live, como é no geral por aqui, né? Se a gente chega a 16, 17 pessoas, nossa, uau! Mas tem o conteúdo que ele é verdadeiro, ele é profundo, ele está sendo assistido, dialogado, passado para frente. E cada pouquinho desse conta. Então, se eu vou colocar a minha energia nesses aparelhos, nesses aplicativos, nessas plataformas, que ela seja bem focada, né? Mesmo que ela atinja poucas pessoas. A longo prazo, ela atingirá muitas. E isso tem um poder, né, que a gente fala que é de onda, ele é crescente. Então, chega num momento em que o besterol, ele, se a gente quiser, vai perder força. E cada um, adolescentes, adultos, crianças, vão poder falar de coisas realmente relevantes em todas as plataformas que a gente tem, né, ao redor do mundo por aí, né? Chega de gente tendo que fazer dancinha, falar besterol, botar criança fazendo gracinha para atingir um mercado de pessoas. Que a gente possa, sim, olhar para a doçura de uma criança, dar risada de um jeito engraçado delas, né? Contar piadas, mas que a gente possa ser a gente. Que jovens que queiram falar, por exemplo, de reciclagem, falem de reciclagem e não se sintam pressionados a falar de besterol, de besteira, de coisas sem noção apenas para poder começar a ganhar dinheiro nas mídias sociais. Mas é isso, gente. Terminando, né, essa parte dos comentários por aqui, a gente vai adentrar agora o próximo capítulo dessa parte da carta, que chama a conversão ecológica. Né? Agora o Papa vai começar a dialogar sobre as mudanças que ele vê que a gente pode trazer para o mundo nesse âmbito da ecologia através da espiritualidade. Vamos ver. Ele diz o seguinte: a grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Desejo propor aos cristãos, e acredito eu a todas as pessoas, algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé,
pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver. O Papa ele vem trazendo cada vez mais exemplos de que ser cristão, acreditar no Evangelho, necessariamente significa cuidar do meio ambiente, ver a natureza e todos os seus seres como sujeitos, como pessoas, dentro desse amor e dessa fé, né? Então, quando a gente se diz cristão, quando a gente diz que dá valor ao Evangelho, a gente deveria necessariamente estar consciente dessas coisas. Se não estamos, a gente pode parar e se perguntar, por que será? Como é que eu tenho lido o Evangelho, né? Eu tenho lido ele de uma forma muito egocêntrica, focada em mim mesmo. Eu tenho lido ela de uma forma antropocênica, focada apenas na espécie humana, ou eu realmente leio o Evangelho e estudo a espiritualidade cristã de uma forma de amor completo, que engloba todos os seres, né? Que não coloca o ser humano num pedestal, mas que iguala o ser humano a todos os outros seres, né? Quem quiser entender mais sobre essa questão de igualar o ser humano aos outros seres, assistam às aulas passadas, que a gente discutiu isso de uma maneira bem completa e bem legal. O Papa continua dizendo: não se trata tanto de propor ideais, como sobretudo falar das motivações que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. Olha só isso, para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. É assim, não é só um amor assim de leve, uma vontadezinha, não, é uma paixão, gente, né? Aquela vontade, aquele ardor de realmente querer cuidar do mundo, né? De tudo que está ao nosso redor. Com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas como doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária, né? E ele está dizendo que isso não seria espiritualidade, não seria religiosidade, não seria o ser cristão e o seguir o Evangelho. Temos que reconhecer que nós, cristãos, nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza e das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas em comunhão com tudo o que nos rodeia. Então, de novo, o Papa trazendo essa questão da comunhão de todas as coisas. Se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, é porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. Olha que forte isso. A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Conversão religiosa mesmo, nesse sentido de reconexão com todas as coisas, né, que o Papa trouxe agora há pouco no parágrafo acima. Entretanto, temos que reconhecer também que alguns cristãos, até comprometidos e piedosos com o pretexto do realismo pragmático, frequentemente se burlam das preocupações pelo meio ambiente, porque o ser humano desassociou, né, como a gente também já discutiu lá atrás, o ser humano se desassociou da natureza. Enquanto não, nós somos parte integral da natureza e de todo esse ecossistema que se chama Terra. Outros são passivos, não se dedicam a mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Disso todos nós uma parte temos, né, gente? E a busca por essa coerência, né, no interior e no exterior, acho que é um dos maiores caminhos de crescimento e evolução aqui na Terra, na nossa vida, aqui na matéria, né? Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica, olha só, que comporta deixar emergir nas relações com o mundo o que os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. O que será que isso significa, né? Vamos parar um minutinho para pensar. Todas as consequências do encontro com Jesus.
Para quem já conheceu a história de Jesus, já leu as parábolas, independente de acreditar se ele existiu ou não existiu, né? Mas tomando como exemplo a narrativa de vida do que foi a vida de Jesus, né? Desse reencontro com o amor, com o que é amar, independente de a quem ou o que ele amou todos os seres de maneira igual, né? Então, como é que a gente pode recalibrar, né, as nossas relações no mundo através daquilo que Jesus trouxe, que é o amor, né? E isso dentro do que o Papa chama de conversão ecológica, ou seja, amar também os seres da natureza, como, por exemplo, muitas comunidades indígenas ancestrais faziam, que é algo que muitas pessoas hoje em dia já têm tentado recuperar, reintegrar, né? Pouco a pouco, cada vez mais pessoas estão olhando para isso. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. E aqui ele não está falando de um guardião que controla, que toma conta e que domina, que é onde o ser humano acabou se colocando por um desvirtuamento desse ser guardião. Ser guardião não é ser dono, muito pelo contrário, é ser o cuidador, é o servidor. O guardião é aquele que serve a todos os seres, é aquele que protege o planeta todo, sejam as pessoas que estão do meu lado, a natureza que está do meu lado, o animal que está do meu lado. Eu protejo, eu sirvo. Como o mundo seria diferente se a gente perguntasse como eu posso servir? Eu levanto, eu acordo, eu agradeço pelo dom da vida, pelas qualidades humanas que me foram dadas, por todos os méritos que eu tenho comigo hoje, e eu perguntasse como eu posso servir, como eu posso proteger através do amor tudo aquilo que existe ao meu redor. O quão diferente seria o mundo, gente? Escrevam depois para mim, né? E pratiquem realmente, né? Integrem isso no amanhecer de vocês. Agradeçam pelas dádivas e perguntem como eu posso proteger, guardar e servir tudo e todos que estão ao meu redor. A gente vai falhar milhões de vezes, com certeza, né? Mas cada dia é uma prática que abre mais e mais o nosso coração, os nossos olhares, as nossas mãos, a nossa ação, né? Eu falo muito de amor-ação, e é isso, é juntar o amor que acende no nosso coração, da nossa centelha divina, com a ação, que é a materialização da vocação de guardiões que temos aqui na Terra, né? É bem isso aí. Muito bem, eu acho que a gente vai... Não, vamos terminar esse parágrafo, que a gente já passou até um pouquinho do meio da live, e a gente ainda tem a parte da nossa meditação guiada, né, gente? Mas vamos terminar aqui o parágrafo. Recordemos o modelo de São Francisco de Assis para propor uma sã relação com a criação como dimensão da conversão integral da pessoa. Isso exige também reconhecer os próprios erros, pecados, vícios ou negligências e arrepender-se de coração, mudar a partir de dentro, né? E olha só, essa conexão com tudo aquilo que a gente considera negativo, né? Eu falei do princípio do mistério de Exu no começo da live de hoje, né? Quem não ouviu, quem não pegou, volta depois na gravação e escuta. Foi só um pouquinho, né? Que eu falei sobre isso. Mas muita gente diz hoje em dia que a gente precisa transformar, né? Transformar as negatividades. E a negatividade, na verdade, ela não se transforma. O nosso trabalho é, na verdade, neutralizar a negatividade. E para isso o nosso primeiro passo é reconhecer, é se aproximar dessa negatividade, entre aspas, da sombra dentro da gente. Se não existe essa aproximação, a gente não consegue, a gente não cria um caminho para neutralizá-la. Quem diria transformá-la, né? Ela não é transformável. O que surge
quando o medo se neutraliza, quando ele é anulado, por exemplo, o amor, é a generosidade, né? São as qualidades essenciais divinas que existem dentro do homem, do ser humano e todos os outros seres da natureza, né? Então que a gente possa repensar esse conceito de transformar o que é negativo, né? Repensem, né, por si mesmos. A questão aqui é muito mais provavelmente a neutralização, né? O deixar virar zero, né? Em alemão a gente tem uma palavra para isso, que eu quis falar em português, mas não achei, acho que a gente não tem mesmo. Então é o anular, o neutralizar, né? O deixar virar zero que a gente precisa buscar, e para isso a gente precisa reconhecer, né, os próprios erros, pecados, vícios, negligências e assumi-los para que a gente possa então se arrepender e deixar que eles se esvaiam, né, deixá-los para trás, deixar que eles existam dentro da gente. O Papa completa esse parágrafo dizendo o seguinte: a Igreja na Austrália soube expressar a conversão em termos de reconciliação com a criação, que é o que eu disse agora há pouco. Para realizar essa reconciliação, devemos examinar as nossas vidas e reconhecer de que modo oferecemos a criação de Deus com as nossas ações e com a nossa incapacidade de agir. Devemos fazer a experiência de uma conversão, de uma mudança do coração. A gente pode tomar como exemplo de novo o reino vegetal, né? Eu mencionei isso numa das lives passadas, mas eu vou repetir porque é muito, muito lindo quando a gente se dá conta de que o reino vegetal ele se desenvolveu de tal forma, né, que ele realmente brota dele a devoção por Deus, pela vida, na forma de frutos, flores, quão bonito, né? Olha a beleza aí, falando de novo, essa devoção ao divino, à vida do reino vegetal. Então, assim, a gente pode se comparar também com uma planta, com uma flor, com um fruto. A gente está gerando essa flor, a gente está gerando esse fruto de volta para a vida, né? Dessa dádiva que recebemos, a gente está agradecendo de que forma? A gente coloca uma flor no mundo, algo tão belo como uma flor no mundo, ou como um fruto, né, tão rico. A gente pode tentar se perguntar isso todos os nossos dias também. E se a resposta for não, que a gente olhe para esse não, que a gente descubra o que tem dentro desse não, o que está por detrás desse não, e deixe ele se neutralizar para que essa parte bela, linda, divina, amorosa, ressurja de dentro de nós, para que a gente possa, né, em algum dia, com devoção, colocar uma flor, né, simbolicamente falando, de volta ao mundo para agradecer o dom da vida que nós recebemos. É isso, gente. Vamos então para a meditação guiada. O pessoal que está aí ainda, vamos que vamos, para a gente poder aproveitar os últimos minutinhos aqui dos estudos. Eu vou pedir para que vocês tomem a postura de meditação, seja, né, sentada de forma com a coluna ereta ou deitados. Quem quiser deitar pode deitar. Podem também fechando os olhos, relaxando. Eu vou estar aqui parcialmente de olho aberto, parcialmente de olho fechado, para, né, a gente não passar do tempo, mas em sintonia com vocês o tempo todo. Então, para aqueles que já fecharam os olhos, relaxem os ombros, deixem os ombros caírem. Respirem fundo, relaxem a face, cada um dos músculos da face, bochecha, nariz, olhos, orelhas, a testa, o queixo. Relaxe toda a mandíbula. Inspire, enchendo a barriga, e expire, murchando a barriga, assim como fazem os bebês. Inspire, enchendo a barriga, expire, esvaziando a barriga.
Continue com mais algumas inspirações e expirações profundas, lentas. Inspirando e expirando. Vá se distanciando do mundo lá fora e a cada inspiração e expiração, adentrando o seu mundo interior, todo o mundo interno que jaz dentro de você. Inspirando, expirando, profunda e lentamente. Tome consciência de todo o seu corpo, aqui e agora. Tome consciência de cada sensação física que você sente através do seu corpo agora. Perceba tudo que o seu corpo sente agora. Inspire, expire e perceba todo o seu corpo físico. Tudo que está leve, tudo que está pesado, toda parte do corpo físico que se sente bem, toda parte que dói. Apenas observe e identifique, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Agora, observe da mesma forma os seus sentimentos e as suas emoções. Inspire, expire profundamente e observe da mesma forma os seus sentimentos e emoções. As que pesam, as que estão leves, as que causam dor e sofrimento, as que trazem alegria e contentamento. Inspire, expire, observando e identificando seus sentimentos e emoções. Continue inspirando e expirando profundo e lentamente, observando agora a sua mente e os seus pensamentos. Quais deles são bons, quais são ruins, quais te deixam em paz, quais te atormentam. Inspire, expire e tente sentir a qualidade dos seus pensamentos. Inspire, expire, observando e identificando seus pensamentos leves,
e aqueles que pesam. Continuando a respirar profunda e lentamente. Agora comigo, inicie a respiração cíclica, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, continuando a respiração em 3, 3, 3 e 3, no seu próprio ritmo. E a cada ciclo, adentre mais e mais dentro de você, do seu cerne, das suas profundezas. A cada ciclo, adentre mais e mais o seu ser. A cada ciclo, sinta mais e mais o seu eu, se aprofundando, enxergando dentro de si, sem pensar, apenas sentindo toda a parte de luz e toda a parte de sombra. Continue respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3, se tornando mais e mais consciente de onde está sua luz e onde está sua sombra, sem pensar, apenas respirando e sentindo a luz e a sombra dentro de você. Ainda respirando ciclicamente em 3, 3, 3 e 3. Se aprofunde a cada ciclo mais e mais dentro do lado das suas sombras, sentindo, observando, identificando o que está ali. Quais vícios estão ali? Quais medos estão ali? Se egoísmo está ali? Se a raiva está ali? Se a ganância está ali? Se o ódio está ali? Se a mesquinhez está ali? Se a falta de compreensão está ali? Se a estupidez está ali? Se a irritabilidade está ali? Se o egoísmo está ali?
se a ruindade está ali, se o desafeto está ali, se a frieza está ali, se o interesse puramente próprio está ali. Respire ciclicamente em 3, 3, 3 e 3 e vá se aprofundando cada vez mais dentro da sua sombra, sentindo, observando e identificando o que está ali. Observar é levar a luz para identificar aquilo que precisamos neutralizar dentro de nós, anular dentro de nós, para que deixe de existir. Continue respirando ciclicamente e, sem pensar, comece a sentir dentro de você como você pode neutralizar o que você deve fazer para anular cada uma das sombras que você identificou, viu e percebeu dentro de si. Continue respirando ciclicamente e se pergunte: o que eu preciso anular das sombras de dentro de mim? Quais sombras eu preciso anular dentro de mim? Se aproxime de toda essa sombra, entenda, olhe de perto, se aproxime, sinta a sombra, para que você possa encontrar o caminho para neutralizá-la, para anulá-la dentro do seu ser. Pois assim haverá cada vez um pouco mais de espaço para a sua luz, que provém da essência divina e já é fonte dentro de você, existir, brilhar e refletir de dentro para fora no mundo. Termine o último ciclo de respiração, voltando lentamente à respiração normal, inspirando, expirando, ainda de olhos fechados, consciente de toda a sombra que você viu, sentiu e identificou, ainda consciente do que você percebeu e entendeu que é necessário fazer para que essas sombras se anulem dentro de você, para que elas deixem de existir dentro de você. Inspire, expire e vá lentamente voltando a atenção para a minha voz, para chamarmos conjuntamente mais uma oração, finalizando a meditação e os estudos de hoje. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que seja